Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é o dia 28 de fevereiro de 2021. Por coincidência, caiu, né? No último dia de fevereiro, caiu nesse domingo. Né? Isso acontece no ano que vem. Vai cair quando? Isso aí é um esquema muito interessante, né? Que vai fazendo um ciclo, né? Fazendo um ciclo. Você tem que sempre descontar os anos bissextos e aí tem toda uma adaptação desse calendário para a gente ir acompanhando. Depois vocês me digam aí qual será o próximo domingo, no ano que vem. Esse domingo vai cair dia 1º ou dia 27? 27. Então, dia 28 de fevereiro, nós estamos hoje para estudar aqui a lição Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Na lição passada, nós vimos a consagração de Arão e seus filhos para o ofício de sacerdote. Vimos o ofício sumo sacerdotal sendo estabelecido, Arão sendo investido de autoridade, e sempre alguém é investido de autoridade por outro que é superior a ele. Tá? Então, quem investiu o que era superior a Arão para que ele pudesse investir a Arão? Primeiro vamos identificar, né? Moisés. Moisés foi o que fez todo o rito de consagração, e temos o nosso sacerdote agora consagrado, temos os seus filhos consagrados, e eles vão passar a exercer o ofício de sacerdotes. O Arão como o sumo sacerdote, né? O Kohen Hagadol, né? Que é o sacerdote maior, né? E os outros, eles são os sacerdotes menores. E nesta lição, nós vamos observar algo que está em estreita conexão com o Novo Testamento, e em especial a Epístola aos Hebreus, mas também existem várias outras passagens que vão nos mostrar de um modo muito claro como o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Tá? Isso é fundamental na nossa análise. Então, o nosso texto de hoje, Levítico capítulo 9, e este capítulo 9, ele tem características muito importantes, porque é o primeiro momento em que Arão é o dia da inauguração, né? Então, Arão e seus filhos, no dia da inauguração do ofício sacerdotal, eles estarão oferecendo ao Senhor sacrifícios e, ao mesmo tempo, começando o sistema de cultos que aí Moisés deu o startup. Quantos dias eles ficaram? O rito de consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes, seus filhos de Arão, durou quanto tempo? 7 dias, né? Então, nós temos aqui, né, o tempo que eles ficaram na presença de Deus ali, e os ritos, né, tudo que estava acontecendo durante o rito de consagração em si, e isto foi por um período de 7 dias. Né? Depois desse 7º dia, aí então vem a inauguração deles, de fato, como capacitados, habilitados para exercerem o ofício de sacerdotes. Qual era a principal função do sacerdote? Nós vimos, foi uma das primeiras coisas que eu falei na aula passada, eles eram mediadores entre Deus e o povo. O povo vinha a eles para que pudesse chegar a Deus. Então, eles eram mediadores. Neste aspecto, né, exercendo essa função de mediadores, nós vimos que todo o sistema de mediação no Antigo Testamento não tem nada a ver com as mediações das causas litigiosas
em que duas partes estão contendendo por um determinado problema e precisa um mediador para conciliar as partes. As conciliações que acontecem nos nossos dias geralmente têm esse formato, né? Tem duas partes em litígio e essas partes vão ser conciliadas, vão chegar a um acordo de modo que o dano seja reparado. Na relação de Israel, né, com Deus, na relação de Israel com Deus, o que ocorre nessa mediação? O sacerdote tem de fazer mediação entre um Deus que deve alguma coisa a Israel ou um povo que deve sempre a Deus. Então há sempre uma dívida a ser paga. Este é o grande conceito do pecado. O pecado é uma dívida que se acumula e só pode ser satisfeita com a morte. Esse é o critério, né, que Deus estabeleceu. É um critério justo e o pecado tem que se mostrar, para se mostrar excessivamente ofensivo, para que nós vejamos a natureza ofensiva do pecado. O que nós vamos entender a partir do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? O pecado é tão grave que exige a morte do pecador. E qual foi e quando foi que esta sentença foi estabelecida? Hein? No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Lembra dessa frase? Estudamos em Gênesis 3. Isso aí é Deus decretando a sentença do pecado. Vimos, quando estudamos esse capítulo, que o que Deus estava querendo dizer com isso, né, depois, analisando exegeticamente, vimos lá os detalhes da passagem, vimos inclusive lá os verbos que são utilizados, mot tamut, né, certamente morrerás, e vimos que isso não implicaria uma morte imediata no dia em que Adão e Eva comessem do fruto e pecassem. Tá? Ao mesmo tempo, vimos que aconteceu uma morte, tá? E esta morte, sim, que desencadeou a outra morte. Qual a primeira morte que aconteceu? No dia em que eles comeram, cujos efeitos foram logo perceptíveis pela narrativa. Eles viram que estavam nus, tiveram uma nova perspectiva do que estava ao redor. Mudou tudo. O que aconteceu ali? A morte, vou votar múltipla escolha, física ou espiritual? Espiritual. Houve uma ruptura de comunhão com Deus. A morte espiritual, quando ela se introduz exatamente nessa formatação. Ela significa esta ruptura, né, do pecador da sua relação com Deus. A voz que soa no deserto, a voz que soa no jardim logo após a queda, ela tem o mesmo colorido, a mesma doçura de antes da queda? Quando a voz de Deus soa no jardim, qual o efeito nesses nossos primeiros pais que agora estão em estado de morte espiritual, de quebra de comunhão? Medo, pavor. Qual o desejo deles? Se aproximar ou se afastar? Se afastar, medo, não é? Esse afastamento, essa tendência de afastamento são características da morte espiritual, tá? Que por sua vez, não é, vai fazendo com que a relação é quebrada. E qual o primeiro ato de graça e a primeira pregação do Evangelho que Deus faz com os nossos primeiros pais, que nós tipologicamente podemos prefigurar o que acontece aqui e o que vai acontecer lá na frente no Novo Testamento, mas nós que estamos depois, que aconteceu lá atrás no Novo Testamento. Houve um ato de graça de Deus em relação ao casal. O que Deus fez? Eles estavam nus. Eles não sabiam o que era isso. O estado de nudez deles
tinha uma outra perspectiva antes da queda. Era algo totalmente natural. Só que eles se envergonharam. E por se envergonharem, o que eles fizeram? Pegaram folhas, né, e fizeram lá um avental para poder se cobrir. Não foi isso que aconteceu na narrativa? Mas essa tentativa de ocultar, né, essa nudez, que na realidade era o reflexo da nudez espiritual que eles ficaram diante de Deus, foi substituído por um ato de Deus. O que Deus fez? Sacrificou um animal e pegou as peles desse animal e fez coberturas, vestes para os nossos primeiros pais. O sacrifício desse animal, tipologicamente, já mostra, não adianta vocês tentarem remediar a situação. Só eu tenho a solução para esse problema. Estão percebendo os paralelos? Eles quiseram arrumar uma forma de ocultar a nudez, e Deus falou, não é esse o modo adequado. Vocês nunca se imaginaram numa situação dessa, então Deus faz o quê? Ele faz ali, um animal tem que ser morto, e aí então ele pega as peles desse animal, faz as primeiras vestes para os nossos primeiros pais, dizendo, só eu posso agora vestir vocês, tirar essa nudez espiritual e colocar novas vestes. Isso tudo faz um paralelo com o que acontece aqui. A morte espiritual ocasionou que, logo em seguida, passados um tempo, certamente morrerás, era uma sentença, mot tamut, era uma sentença que estava indicando o quê? A morte vai acontecer. Mas eles não sabiam nem o que era a morte, porque nunca viram ninguém morrer, nenhum animal morrer, nada, né, estava patente aos olhos deles para eles saberem o que seria isso. E logo em seguida, eles já começaram a ter as trágicas consequências do seu ato pecaminoso. E foi quando o Caim mata Abel. E aí então toda a desgraça que acontece até que vai lá no final da vida, morrem os nossos primeiros pais. E aí a morte, como diz o apóstolo Paulo, passa a todos os homens pelo fato de que todos pecaram. Então é um problema que ainda está para ser resolvido. O sistema levítico, aqui o sistema de sacerdócio estabelecido aqui no livro de Levítico, é o sistema que vai remediar esta situação. Vai remediar de modo que essa situação seja plenamente resolvida ou parcialmente resolvida. É um paliativo ou é uma solução definitiva? Múltipla escolha. Né? É um paliativo. Por quê? Porque isso não vai resolver o problema. O escritor aos Hebreus vai dizer, é impossível que sangue de touros, de bodes, de carneiros, tire de pecados. Mas eles, por ato de graça de Deus, são retidos até que realmente eles possam ser pagos. Então eles ficaram como acúmulo de promissórias. Tem que haver um pagamento para essa dívida. Então é o que o apóstolo Paulo diz, que quando Jesus morre, ele retira o escrito de dívida que era contra nós. E o que acentua, né, e o que revela essa dívida do pecador? Esta lei que está sendo dada, ela vai realmente ressaltar isso. Ela vai ressaltar isso, vai ressaltar que todos são pecadores e precisam de uma intervenção divina, e aí Deus faz essa mediação, esta medida provisória, tá, de estabelecer o sistema de sacrifícios. Então Deus estabelece que, em vez de o pecador morrer, quem vai morrer no lugar dele? Um bezerro, um carneiro, né? Os animais vão ser oferecidos pela vida daqueles que deveriam de fato morrer por causa dos seus próprios pecados. E analisando a lição de hoje, nós vamos ver que a primeira oferta que Arão faz é pelo povo. E ele está levantado, inaugurado, estabelecido para ser o mediador. Mas, primeiramente, a primeira coisa que ele tem de fazer para começar a exercer a mediação, tá, para que Deus se aplaque
com os pecados do povo é oferecer sacrifício por ele mesmo e depois por seus filhos, mostrando o que em relação ao sistema do tipo e antítipo. O antítipo vem naquela moldura que nós já estudamos de Steigerung. O que é Steigerung? Quem falar vai ganhar um livro de presente. E já falei isso várias vezes. O antítipo sempre é maior ou menor? Maior do que o tipo. Tá? Então o antítipo, tá, que está aqui, é o complemento, é maior do que o tipo. Isso aqui está apontando para ele. Tipo aponta para uma realidade que vai acontecer. Então ele é o símbolo. E o antítipo é a realidade simbolizada. Tipo é o símbolo. Antítipo, realidade simbolizada. Tudo que acontece no sistema de tipo, tá? O típico, de modo típico, tá? Vai se cumprir antitipicamente no Novo Testamento. E todo esse sistema de sacrifícios, temos de manter em mente, estão apontando para o único sacrifício que, agora sim, fazendo a comparação, por que é menor e por que é maior? O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento é menor do que aquele único sacrifício, por quê? Já estudamos em Hebreus, só relembrar. Primeiro, ali nós temos quantos atos que vão acontecer ao longo da história? Inúmeros atos, inúmeros animais morrendo. Mostrando aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer. É impossível que o sangue de touros, de carneiros, de bodes tire o pecado. Então ele é inferior pelo fato de ser repetitivo. Quem oferece os sacrifícios em relação àquele que é o único sacrifício lá na frente? Jesus. Ele é o sacrifício perfeito e é oferecido quantas vezes? Quantas vezes Jesus morre na cruz? Uma única vez. Tá? Então ele morre uma única vez. Então os sacrifícios que eram repetitivos, eles passam a ser o quê? Eles são cumpridos unicamente, em uma única vez, em Jesus. Tá? Então vocês começam a ver. Quem oferece sacrifícios neste sistema do tipo é perfeito ou imperfeito? É imperfeito porque tem que oferecer sacrifício por si mesmos antes de oferecer sacrifício pelo povo. Tá dando para entender? A relação entre o que é símbolo que está na realidade simbolizada? Então Jesus oferece um único sacrifício e ele oferece um sacrifício perfeito, porque ele cobre todos aqueles que morreram, né, antes dele, que beneficiaram da sua morte antes dele. Todos os pecados da antiga aliança estavam encerrados até que se cumprissem de fato na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? E ele é um sacerdote que oferece um sacrifício por si mesmo. Ele não precisa de oferecer sacrifícios por si mesmo. Então, por conta disso, esse sacrifício é perfeito e esse sumo sacerdote é um sumo sacerdote perfeito, não imperfeito como aqueles da antiga aliança. Estou dando para entender os paralelos? Então é exatamente assim que você tem de estudar o livro de Levítico. Porque se você estudar o livro se nós estudarmos, né? Eu falo vocês, esse vocês aí é aquele vocês em que eu estou incluído também. Se nós estudarmos o livro de Levítico, sem essa perspectiva de tipo e antítipo, aí se torna uma coisa, mas para que estudar isso se isso já passou? Qual é a finalidade de estudar um livro como esse, se tudo isso aí não tem mais nenhuma eficácia, não vamos ter mais sacerdotes da ordem de Arão para poder serem levantados, nem esse sistema de sacrifícios vai ser revitalizado, tá? Nem entre os judeus mesmo, hoje, vocês podem ver que houve uma descontinuidade no sistema de sacrifício entre os próprios judeus, que têm a Torá como sendo a palavra de Deus. Tá? E aí então, aí o menininho vai fazer a pergunta para o mestre lá e vai dizer, não tem mais sacrifícios hoje? Então tem pecado acumulado. Não tem expiação? Porque não tem sacrifício. Aí o mestre teve que dar uma
Como é que fica? Vai para Isaías 53? Não. Eles não colocam Isaías 53 no sistema de leitura anual. Isaías 53 é o texto mais gráfico que mostra a morte de Jesus como sendo cumprimento daquilo que estão nas profecias do Antigo Testamento. Que para nós é chamado Antigo Testamento, nós podemos também chamá-lo de Primeiro Testamento, porque quando se fala assim nessa ideia de Velho Testamento, né, os evangélicos, quando usam esse termo Velho Testamento, né, teve alguns que tiveram até a audácia de dizer que até o Novo Testamento tinha tradições mofadas. Para pensar, essa frase foi tão ofensiva que foi o decreto da derrubada de quem falou. Foi destruído totalmente, não morto, é um morto vivo, né? Mas só porque falou isso, pronto, acabou com toda a sua carreira, que poderia ser uma carreira muito brilhante. Mas o posicionamento em relação à palavra foi tão liberal que os céus escreveram lá, né? Mene, tekel, ufarsim. Né? Terminou ali, acabou. Então, dessa perspectiva de tipo e antítipo, ficou mais claro? Ficou tranquilo? Nós vamos ver que tudo isso aponta para o Novo Testamento. E é exatamente sem essa base do Antigo Testamento, né, nesse Primeiro Testamento, nós não temos condição de entender o que ocorre no Novo Testamento. Para nós entendermos o que foi a morte de Cristo, nós precisamos ir lá no Éden, como fomos hoje, vimos todas as consequências, vimos a morte entrando, depois vemos o sacrifício que está agora começando a ser realizado e vai expiar os pecados do povo, do sumo sacerdote, dos sacerdotes auxiliares e do povo, tá? Mas que tudo isso fica encerrado no Antigo Pacto. Isso aí é apenas um ato de graça de Deus para que a nação se preserve em vida, porque alguém tem de morrer. Se o pecado é consumado, se o pecado é executado, é realizado, o salário do pecado é... O salário do pecado, isso aí é a morte, né? Isso aí é básico, né? Isso aí é o beabá do nosso evangelho. Ok, então com essa perspectiva, nós agora vamos historicamente para o contexto aqui. Tá? Qual é a diferença entre contexto e contexto? Contexto e contexto, já expliquei para vocês. Meu comentário vai estar cheio de repetições. Né? Qual a diferença? Contexto e contexto. Contexto, CO, né? Texto, contexto, é quando você analisa um versículo dentro da sua estrutura linguística, é o contexto literário aqui, linguístico, onde esse texto está situado. O contexto, ele envolve circunstâncias de produção do texto. Quais são as circunstâncias da produção desse texto? Nós temos o quê? Terminado o rito de ordenação do sumo sacerdote e dos sacerdotes, agora, né, cumpridos esses 7 dias de ordenação, eles estão habilitados, e o que vem logo na sequência, o 8º dia. Tá? E o 8º dia é o dia do início do exercício do ministério sacerdotal e sumo sacerdotal. Esse 8º dia é importante dentro da estrutura do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Algumas coisas que vocês podem citar que aconteceram no 8º dia. A primeira delas, a vida na criação começa no 8º dia. 6 dias, né, Deus cria os céus e a terra, dias literais. No 7º dia, Deus descansa. O que acontece no 8º dia? O 8º dia é exatamente o início da vida da nova criação. Então, ela começa exatamente no 8º dia. Outra coisa que acontece no 8º dia, em relação aos primogênitos, para serem circuncidados. Qual o dia? O 8º dia. No 8º dia, os primogênitos são circuncidados. Tá? Aí,
os machos, né? Vem aqui. E todos os machos, na verdade. O Novo Testamento apresenta o oitavo dia para nós. Qual o evento mais deslumbrante que acontece no oitavo dia? No Novo Testamento. O oitavo, na realidade, é o primeiro dia da próxima semana. No ciclo de 1 a 7, o oitavo é o primeiro, né? O oitavo, 15º, então é sempre o primeiro nessa sequência de 7. Qual o evento que marca, né? Que marca assim, a história do Novo Testamento? A ressurreição de Cristo. Ela ocorre exatamente no primeiro dia da semana, que é o oitavo dia. Num ciclo de 7, no oitavo dia. E ele fica sendo esse dia especial em que a igreja passa a se reunir e já não tendo mais vínculos, né, já mudando aquele vínculo do Antigo Testamento, mas também Jesus passa a ser a marca inicial da nova criação. Tá? A partir desse primeiro dia da semana em que Jesus ressuscita, é ali que começa, que marca o início, o nascimento de toda a nova criação. Quem são essa nova criação? Que sai da sepultura com Jesus. Estudamos isso na aula passada. Na perspectiva de Deus, quem saiu da sepultura junto com Jesus? Todos nós. Percebe? Todos os contemporâneos de Jesus, nós todos saímos da sepultura juntos com Jesus. Porque, diz o apóstolo Paulo, que nós morremos com ele, fomos crucificados, nosso velho homem, fomos sepultados com ele e depois, quando ele ressuscita, nós somos ressuscitados com ele. Essa realidade espiritual acontece quando o Espírito Santo aplica a obra da redenção na nossa vida. Todos esses eventos que ocorreram uma única vez, tá? Esses eventos ocorreram uma única vez. Na perspectiva de Deus, um morreu por todos, pelos quais ele morreu, tá? Não é por todos os seres humanos, não. Um morreu por todos quem? Pastor Laerte? Todos por quem Jesus morreu. Não é porque é um absurdo Jesus morrer por alguém e essa pessoa não ser salva. Alguém chega assim, mas Jesus morreu por você, pecador. Aí o pecador, não é? Por quem Jesus morreu, que ele está dizendo que Jesus, aí ele não responde positivamente porque não está no rol dos eleitos. Aí então Jesus morreu por ele e a morte não fracassou? Não teve o seu efeito? Não faz sentido. Percebe? Então, inclusive tem o John Owen, que tem um livro, Por Quem Cristo Morreu, né, que é muito bom, e tem o título original, parece que é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Então, quando é que a morte espiritual morre? Quando ela morre com Cristo na cruz e dá a oportunidade para nós ressurgirmos com Ele em novidade de vida. Nós somos, então, a nova criação. Essa nova criação é exatamente a criação que vai fazer parte na nova criação futura, nos novos céus e da nova terra. Só esses que passaram por esse processo é que terão participação no novo céu e na nova terra para viverem em comunhão eterna com Deus. Tá? Dando para entender? Tudo isso passa por esse processo. Então, a morte de Cristo, ela assume essa plena significação quando nós entendemos as consequências disso sobre a primeira criação e agora vemos como Jesus abre a porta para o surgimento da nova criação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, né, fomos sepultados com eles nós fomos crucificados, sepultados, ressuscitados, né, e ele nos ressuscitou juntamente com ele. Então, o apóstolo Paulo mostrando que esse é um evento que ocorre na vida de todos os crentes, salvos, eleitos, aos quais Deus chama eficazmente e irresistivelmente. É bom deixar claro isso, né? Porque outro dia eu estava ouvindo um pessoal falando sobre a graça que pode ser resistida. Então, se a graça é irresistível, aí eu falei, então o sol, eu mostrei até, inclusive, com o paralelo que o apóstolo Paulo faz com o dia da criação da luz, né? Quando a luz vem à existência.
Ele diz: o Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, foi o que resplandeceu dos nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo, mostrando que o ato da salvação é tão miraculoso como aquele ato do surgimento da luz. Tudo que acontece na criação é milagre. Deus chama a existência através do Logos, do Verbo, a palavra dele. Então ele chama Rior, haja luz, e houve luz. No ato do nosso nascimento espiritual é a mesma coisa. O apóstolo Paulo disse: foi ele que resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então isso acontece como um milagre. Agora, se o primeiro milagre não podia ser resistido, a luz não podia dizer: não, dá um tempinho aí que eu vou me preparar para vir à existência. A luz poderia argumentar assim, pastor Laerte: dá um tempinho aí. Não, não é agora não quero agora não, daqui a pouco eu vou. Da mesma forma é a salvação, né? Deus diz: seja salvo, haja luz, dissipem-se as trevas. E aí o pecador diz: não, dá um tempinho aí que daqui a eu vou decidir ainda. A mesma coisa de Jesus chegar para o gadareno, né, mandar os demônios saírem dele. Não, dá um tempinho aí, deixa eu pensar mais um pouquinho aqui, que eu quero, se eu quero ser liberto ou não. Você está entendendo? Eles criam um sistema teológico tão ilógico, tão sem sentido, e o apóstolo Paulo é claro. Então nós ficamos com um ensinamento claríssimo das Escrituras de que o milagre do aparecimento da luz, e rior, haja luz, vai rior, aconteceu quando Deus disse: seja salvo Fabiano Antônio Ferreira, nascido no dia 22 de outubro de 1961. Hoje é o dia da sua chamada eficaz. Daquele dia eu não fui, peraí, Senhor, deixa que daqui a pouco eu vou ser salvo. Daqui a pouco eu decido por ti. Não, foi quando ele entrou e a luz raiou, e aí eu vi que Jesus era o mesmo ontem, hoje, eternamente, e já estava numa relação de salvífica com Deus. No meio ambiente de tantas trevas, a luz brilhou, e a partir dali o Senhor me chamou para servi-lo, e até hoje nós estamos aí. Com convicção de que estamos com nossos nomes escritos no livro da vida, certeza absoluta de que somos de Deus. Deus conhece até meu nome, né? E o seu também. Por quê? Porque nós não somos um ato de última hora, um projeto que antes da fundação do mundo, né, aqueles que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes glorificou. E a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Ou seja, o processo desde a concepção, antes que o mundo existisse, até a consumação do processo, que é a glorificação dos nossos corpos, que serão transformados à semelhança do corpo de Cristo, tá? Todo o processo está tão garantido que os verbos usados aí, usados aí neste versículo, eles estão no aoristo, mostrando que isso é fato consumado. Já aconteceu na perspectiva de Deus. É o que nós estamos vendo quando Jesus morre na cruz do Calvário, tá? Tudo aquilo que acontece com ele, aconteceu com cada eleito por quem Cristo morreu. E na perspectiva de Deus, todos aqueles por quem Cristo morreu estavam crucificados, sepultados, ressuscitados e assuntos à sua própria presença nos lugares celestiais onde Cristo está. Daí a nossa vida estar hoje escondida com Cristo em Deus. Então nós não estamos entregues ao acaso. Nós estamos dentro desse grande projeto pensado, elaborado e poderosamente garantido pelo nosso Deus. Né? Qual é a garantia absoluta que nós já citamos para vocês? Eu estou repisando isso para vocês, porque isso é fundamental para nós entendermos qual é o nosso papel nessa história. Quem somos nós nessa história? Então eu falo igual o apóstolo Paulo, eu estou repetindo isso porque eu digo, isso é segurança para vós. Tá? Então, vejam bem, o que foi que eu perguntei? Garantia. Está prestando atenção. Qual é a garantia que nós temos absoluta? Tem João 10.
Nós já citamos isso e estou só repetindo. Parabéns, Lucas. Hein? Qual é a garantia? Que esse processo não vai fracassar. Não vai dar errado. A despeito de nós. Quem é que segura nas nossas mãos? Hein? As minhas ovelhas, isso é um processo que acontece não com bodes, não vamos falar sobre os bodes aqui que são oferecidos, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouviu? Está ouvindo? Sim, né? Nós estamos ouvindo a voz, não estamos ouvindo a voz de Buda, nem de Maomé, nem de filósofos da história, Aristóteles, Jean-Paul Sartre, não é? Outro qualquer. A voz hoje, porque a glória de Deus resplandeceu em nós para a iluminação do conhecimento. Aliás, a luz de Deus resplandeceu em nós para o conhecimento da glória de Deus, né, na face de Jesus Cristo. Então é importante. E a garantia é essa que Deus dá. Jesus, o próprio Jesus, dá uma garantia que o povo de Deus, alguns dentre os povos de Deus, não se apropriam dessa garantia. Que diz o que, pastor Vanilson? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Isso é garantia, está no acordo, está no contrato. Por quê? Porque a morte de Cristo garante isso. Quando ele diz que isso vai acontecer, por quê? Porque ele vai morrer por essa ovelha. Você vai ver nesse texto aí de João 10, que ele veio que dá a vida pelas ovelhas. Agora ele dá a vida pelas ovelhas e as ovelhas vão perecer? Faz sentido? Estou dando isso para vocês porque é importante para vocês evangelizarem alguns evangélicos que não acreditam nisso. Tá? Então você tem que ter base, argumento. Ora, Jesus morre pela ovelha, dá a vida por aquela ovelha específica, não a ovelha abstrata. Não, Jesus morreu pela igreja. Quem é a igreja, meu amigo? É composta de quem? Quem são os membros da igreja? A igreja é um corpo, e o corpo tem o quê? Tem membros. Então, você está dizendo que no conjunto de números pares, tem pares e ímpares? Não, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, tá? Só tem ovelhas, por quem Cristo morreu, e aí a garantia. E depois ele fala sobre o Pai como a garantia absoluta. Ele até se coloca na subordinação e diz: meu Pai, o que diz, pastor Vanilson? Meu Pai que mas deu, hein? O que diz aí? 29. Meu Pai que mas deu, que deu, o que mas deu? Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Você quer garantia maior do que essa? Não tem. É exatamente por isso que nós, com essa macroestrutura, com essa visão sistêmica, vamos estudar um capítulo que vai nos remeter exatamente para isso. E não nos fiquemos maravilhados como o povo ficou da glória que se manifesta, porque já estudamos que esta glória é transitória. A presença que eles sentem, que eles veem, que eles participam, é tudo do ponto de vista objetivo. Não causa mudanças no interior deles. Já a nova aliança, ela opera dentro de nós. O Espírito Santo nos é dado e ele está dentro de nós. Aí sim, escreverei as minhas leis no seu coração e farei com que observem os meus mandamentos. A nova aliança tem uma dinâmica diferente da antiga. A antiga dizia: faça. Ao indivíduo diz igual o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. A lei que era para operar em mim a bênção e eu obedecer, passar a ser obediente, ela operou em mim toda sorte de concupiscência. Porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Agora eu estou cheio de cobiça e ela está mandando eu não ter cobiça. Então, o corpo simplesmente indica as enfermidades do sujeito, mas não tem um remédio. O remédio vem com a nova aliança, com a morte de Cristo, em que ele disponibiliza o Espírito Santo, sim, para efetuar a redenção nos seus eleitos, nas suas ovelhas, naqueles que são chamados pelo seu decreto. Tá? Com essa visão, pronto, pode até fechar o estudo e vocês podem ir para o almoço. Mas vamos aqui então à nossa lição de hoje. Arão oferece sacrifícios por si mesmo e pelo povo. Já vimos por quê.
Ele é um sacerdote, mas também é imperfeito. Tão pecador quanto os outros pecadores por quem ele intercede. Diferente de Cristo, que é perfeito e oferece um sacrifício perfeito, que é o seu próprio corpo, para poder, só poderia oferecer aquilo que ele depois pudesse chegar no terceiro dia e recuperar. Então, eu dou minha vida porque meu Pai me deu poder para retomá-la. Ele retoma a sua vida no terceiro dia, e isso para nós é fundamental. Vamos à primeira pergunta, então. Valeu a introdução panorâmica? Primeira pergunta. O que Moisés mandou que Arão, seus filhos e os anciãos de Israel fizessem, e que animais ele disse para Arão mandar o povo trazer para holocaustos? Versículos 1 a 3. Nós temos aqui, vamos ler aqui no Logos, Bible Software. O texto é importante porque ele começa aqui, vou colocar aqui a transliteração para vocês, só para vocês fazerem a marcação, né? Toda a cerimônia acontece aqui no versículo final. Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Tá? Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro dia e noite, por 7 dias, e observem as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. 7 dias, todo o rito é cumprido, e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Moisés, então, ele é o rei do povo, ele é o sacerdote supremo, tá? Para consagrar sumo sacerdote grande, ele tem que ser maior do que o grande. Então ele é sacerdote, mirando lá na frente, né, dos ofícios de Cristo. E ele é também profeta. Por quê? Porque Deus fala com ele transmite para o povo. Ele sendo esse veículo, ele então é o Hanavi, o profeta. E ele então transmite essas palavras para o povo. No 8º dia, diz aqui o texto, Vaierri, esse Vaierri é sempre um marcador de narrativa, né, que vai indicar um evento, numa sequência de eventos. Então, e aconteceu, geralmente é traduzido assim, e aconteceu, tá? Vaierri Bayom HaShemini, no dia 8º, tá? Bayom HaShemini vem de Shmoné, que é o 8. O que aconteceu no 8º dia? Kará Moshe le Aharon. Onde é que vocês vão estar lendo hebraico, hein? Fluentemente. Kará Moshe le Aharon ulevanav. Então chamou Moisés a Arão e aos seus filhos, aos filhos dele. Mas quem? Vem aqui. Ziknei. Ziknei aqui é a forma construta. E os anciãos de quê? Israel. Né? Então, os anciãos de Israel. Então, esse aqui é que vai dar a macroestrutura de toda essa narrativa. Tá ok? Então, Vaierri Bayom HaShemini, Kará Moshe leHaharon ulevanav, uleziknei Israel. Então, esses são chamados. No 8º dia, Moisés chamou Arão e os filhos dele. Vamos aqui, cadê a nossa... Vocês querem ler na Peshita? Aqui é Mateus, tá? Tem a Peshita do Antigo Testamento aqui, que é a versão siríaca. A versão siríaca já... Então, depois que você aprende a ler siríaco, o hebraico parece até mais fácil do que outra coisa. Já é um outro alfabeto. Né? Então aí fica muito mais fácil ler hebraico. Aí hebraico é muito mais fácil. Mas vamos lá.
a nossa revista atualizada, revista corrigida. Está aqui no link B. E aconteceu, que ela é mais literal, ela pega aqui o vai e ri, ao dia 8º, que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha e traze-os perante o Senhor. A primeira ordem é que eles trouxessem um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro, né, para o holocausto sem mancha, e que eles fossem trazidos à presença do Senhor. Tá? Então aqui está o versículo 2. Já vimos que todas as vezes que aparece aqui na Bíblia, revista e corrigida, esse Senhor com a forma de versalete. O que é versalete? Tem aqui tudo em as maiúsculas, porém tem uma maiúscula que é inicial, que é maior do que as outras maiúsculas. Isso aí se chama versalete. E esse versalete indica o que? Aqui quando aparece Senhor. Hein? O que indica? Seja PHDs, hein? Indica que subjacente ao texto está o tetragrama, está o nome de Deus, tá? Que nós já estudamos abundantemente. Se hoje Almeida estivesse vivo e fizesse a tradução, com todos os achados que nós já temos dentro do desenvolvimento do estudo da fonética, fonologia hebraica, e sabemos o que aconteceu dentro desse período, ele usaria, em vez de o Jeová lá que ele usou, Jeová, ele usaria Javé, que é a transliteração, seria a adaptação fonética ao nosso inventário do português, com todas, seguindo as normas da fonologia do português. Assim como Jesus passou, Jesus do latim passou para Jesus do grego, Jesus no latim passou para o português como Jesus, então Yahvé passaria para o português como Javé, seguindo o mesmo critério. Então, todas as vezes que tiver assim, seguindo, obviamente, como foi bem demonstrado em alguns estudos, tudo isso vai estar no livro que está sendo escrito, está ficando bonito, viu? Ficando bom. Vocês já viram lá o comentário da editora Semeadores no vídeo do tetragrama? Não? Já botaram um comentário lá. Eu passei o link para o dono da editora, ele ficou abismado e quer tocar nos projetos de publicação, quer ser o pioneiro aí para publicar meus livros. Então, vamos fazer isso. Então, o primeiro que vai ser publicado vai ser o do tetragrama. Essa minha palestra, né, foi tão difícil que eu nunca vi a Google Transcript demorar tanto tempo para poder terminar, e ainda não conseguiram terminar a transcrição. Já vai para a segunda semana. Eu falei, gente, se vocês quiserem eu ajudo, já fizeram a base mais grossa, deixa que a gente refina aqui. Mas não, nós vamos entregar o trabalho pronto. Aí estão chamando especialista de grego, especialista de latim, especialista das várias áreas para poder conseguir fazer a transcrição, né, de uma palestra de 1 hora. Não suando a camisa lá, porque eles gostam de entregar o serviço, que é o nome deles, né? Gostam de entregar o serviço perfeito. Aí tem latim, aí tem que chamar um especialista de latim. Tem grego, aí tem que chamar um especialista de grego. Tem hebraico, aí tem que chamar um especialista de hebraico, para depois entregar o pacote pronto. Então, aí mais de uma semana já. Né? Então, fazer o quê, né? Mas vai ficar bom. Então, a nossa palestra vai ser a primeira parte do livro, que é a parte mais direta, menos acadêmica. A segunda parte do livro vai falar sobre o mesmo assunto, na mesma sequência, porém, num nível mais acadêmico, né? Com citações de fontes, com tudo direitinho ali, mostrando onde todos os argumentos são fundamentados, as pesquisas que fundamentam aqueles argumentos, né? Você não pode falar sozinho, você tem que saber quem é que disse isso, qual é a regra fonológica que você seguiu. Então, você tem que citar as fontes, né? Aí as minhas fontes são as mais belas, né? São as mais respeitadas dentro da academia protestante.
Então, esse Senhor aqui, com um versalete, exatamente indicando que o tetragrama está subjacente aqui ao texto. Aqui nós temos cadê a RA? Na RA, quando você, por exemplo, agora você tem esse recurso de colocar aqui o texto, você tem condição de colocar o texto hebraico aqui, o que ocorre? Você tem a condição de ver as palavras que estão subjacentes à tradução. Tá? Então, esse é um dos recursos do interlinear. E aí você vem aqui embaixo, você vai ver que logo aqui, olha, tá? Você tem Senhor. Qual é a palavra que está lá no hebraico? Aí você já vê Yud, He, Vav, He, com as vogais de Adonai. Estão vendo aqui? Tá? Então, aqui, ó. Aí você sabe qual é a palavra hebraica, ou no Novo Testamento, qual é a grega, ou lá em Daniel, qual é a aramaica que está por debaixo do texto. É chamado interlinear reverso. Você tem um texto em português, mas qual é a palavra que foi traduzida por isso aqui, em português? Aí você vai ver lá, que é o tetragrama, que ocorre 6.828 vezes no Antigo Testamento. O nome de Deus ocorre 6.828 vezes no Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia. Tá? São informações importantes para vocês crescerem em conhecimento. Ok, então, depois falarás, o texto aqui do outro lado, diminuir aqui um pouco essa fonte. Verso 3. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para holocausto. Tá? Também um boi. São os versículos, ele já vai passar para a próxima pergunta. Não, só 1 a 3. Então, até aqui. Que era oferecido para holocausto. O que é holocausto? O holocausto é a oferta queimada. Tá? Então, a oferta queimada. Então, é importante que a gente tenha essa noção. O holocausto era uma oferta voluntária ou era uma oferta obrigatória? Era uma oferta voluntária. Tá? Então, isso é bom guardar. Então, esse holocausto, que é o objetivo, né, que é a última palavra aqui, ó, para o holocausto, leolá, né, para o holocausto, leolá, que inclusive o interlinear. Aqui vai trazer a tradução literal de leolá para, né, sacrifício queimado por inteiro. Então, esse é o sentido de olá, holocausto, sacrifício queimado por inteiro. A segunda pergunta. Qual animal e quais as coisas que foi mandado que o povo as trouxesse para o sacrifício pacífico e o que iria acontecer de extraordinário naquele dia? Versículos 4 a 6. Vocês têm... deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Para vocês terem uma ideia aqui. Aprendendo, professor, planejar a aula, viu? Ô, professor, planejar a aula. Então, aqui, nós estamos dando, está tudo de graça lá no grupo da Estudando a Bíblia em Classe. Todas as figuras são lá. Aqui você tem um bezerro, tá? Que é o boi novo. Você tem os carneiros,
Você tem uma ideia do que foi oferecido lá. E na sequência aqui você tem... Aqui. Individualmente, carneirinho, está dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso, mas fazer o quê, né? Meu pastor Hector? Carneirinho está assim, não tem nada a ver com isso, eu não pequei, eu não fiz nada. O bode, o cordeiro, tá? Com essas imagens você tem a ideia, sai da abstração, porque quando você está lendo a Bíblia, você tem que ter uma capacidade que eu já falei para vocês lá no livro, quando estudamos Apocalipse, uma capacidade de imaginação. A criança tem mais facilidade de imaginar do que nós somos mais já analíticos, né? Na idade adulta, a gente passa a ser mais analítico, a menos que você exercite essa capacidade de imaginação. Quando falar, a palavra tem que levá-lo ao conceito que a palavra tenciona a transmitir. Então, quando fala cordeiro, você tem que projetar isso aqui na mente, para ajudar vocês. A gente faz umas figurinhas aqui para facilitar, né? Quando fala em bode, cadê o bode? Está aqui, é o primeiro aqui, né? Carneiro, tá? Está cheirando já assado. E o boi, ok? Sim, pode falar, pastor. Entre a ovelha e o cordeiro, é a mesma espécie com imagem diferente ou duas espécies diferentes? Não, nomes diferentes apenas. Lamb, ovelha, cordeiro. Do inglês aqui, né? Nossa, aqui. Eu só falando, eu lembro logo do Léo ali, né? Adoração à perna de cordeiro, né? É bom demais, né? Mas esses daqui são separados, vocês imaginem, eles são separados para morrer no lugar dos pecadores. Agora, você observa bem que esta figura, olha a semiótica aí como é que é bonita. Esta figura que está aqui, do cordeiro, é exatamente a figura dominante no último livro da Bíblia, Apocalipse. O cordeiro. O cordeiro abriu o livro. O cordeiro passa a ser exatamente essa imagística. Se você for imaginar do ponto de vista literal, né, você vai imaginar um cordeiro fazendo isso aí, cordeirinho aqui abrindo um livro, cordeiro. Percebe bem? Porque existe uma linha hermenêutica de interpretação que eles citam que interprete o livro mais literalmente possível. Eu mostrei no capítulo 1 que a proposta do livro de Apocalipse, desde a sua concepção, é que ele seja interpretado simbolicamente. Só faça a interpretação literal quando, numa hipótese de o texto chamar para essa direção. Do contrário, todo o texto tem a proposta de ser simbolicamente interpretado. Foi o que nós falamos lá e vimos a palavra essemanem, que sai lá de Daniel, capítulo 2, versículo 15, né? Ela mostra, revelar através de símbolos, vem de semaino, né? Símbolos. Tá? Então aqui, quando você tem o cordeiro, isso aqui vai ser a figura central que vai dominar, começando pela interpretação que João dá dela ali, na metáfora que ele usa em João, no Evangelho. Eis aí, quando ele vê Jesus, que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? E essa figura vai aparecer lá no Apocalipse, né? Que é o Cordeiro que conduz toda a história até o final, até a sua consumação. Então esta metáfora visual é baseada naquilo que está aqui. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Então toda aquela linguagem, ela tem como elemento significante o Cordeiro, mas o significado está exatamente no fato de esse Cordeiro que morre
ele de fato representa o pecador, mas ele não tira o pecado. A morte dele não é substitutiva. Ela é substitutiva enquanto uma medida provisória. Porém, o Cordeiro, não é um Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse sim, esse é aquele que vai agora protagonizar todo o fechamento da história no livro do Apocalipse. Tá? Então, por isso que é importante nós trabalharmos essas imagísticas e entendermos, aí já estou dando uma linha hermenêutica aí de abordagem do que vai aparecer lá na frente com base em Levítico. Então, o Cordeiro que é utilizado aqui no texto que nós estamos estudando. Bom, aí, vocês vão saber, eu estou falando que o doutorado de vocês é... Tá, então vamos lá, do 4 ao 6. Também um boi. Agora você já imaginou o boi, não já? Facilitou a imaginação, tinha? Agora você lembra da imagem lá? Um boi. Um boi. Então, a palavra, que é o significante, remete ao seu significado. Então, ela tem o objetivo de transmitir essa imagem aí. Pega um boi, então vai. Sim, pastor, você quer fazer uma observação, pastor Laerte? Eu observo que para ser bem aceito a Deus é sem mancha. Sem mancha, imaculado. Por qual o objetivo? Representar Teminim, que representa o quê? A pureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pureza absoluta dele. Então o tipo está relacionado com o antítipo. Então ele tem que ser imaculado, só que essa mácula é física. A de Cristo é uma mácula espiritual, moral, ela não tem, é uma ausência total de mácula espiritual e moral, e isso é importante, que vai o tipo representar o antítipo, vai se cumprir no antítipo. Então Cristo é absolutamente puro para poder executar a missão de remover de fato os pecados nossos, dos nossos antepassados e dos que virão, dos nossos filhos, netos, até gerações aí, até Jesus vir. Vou ver todos eles aí chegar. Jesus daqui a pouco está vindo. Não vai demorar não, pelo jeito. Então é importante que esses 100 defeitos aqui, Telimim, é o mesmo termo usado para Abraão, lá, anda da minha presença e seja perfeito. Então o termo ali exatamente vem daí. Tamim. Tamim, plural, temimim. Você botar aqui o lema. Qual é o lema? Hebrew lema. Hebrew lema, você vai ver a palavra da qual origina. Tamim é a forma absoluta. E aqui, na forma absoluta, você tem temimim, que é a forma plural. Aí você tem as leis fonéticas, ou fonológicas, melhor dizendo. As leis fonológicas em que o kamatz vai se transformar no shivá, e aí você vai ter a pluralização, que esse temim vai ficar, esse mem final vai ficar mim, mais um hirik com mem, indicando a forma plural no hebraico. Tá? Então aí o primeiro que está nessa primeira sílaba aqui, ele vai estar distante dessa última sílaba, então vai haver um deslocamento. Se não fonologia para vocês, hein? Vai haver um deslocamento. Então isso vai fazer com que essa primeira sílaba aí, em vez de ter esse kamatz, que é a vogal plena, vai ser um shivá, que vai ser sonoro, porém ele já substitui esse tamim. Mas originalmente a palavra é tamim, e o plural temimim. Daí quando você fala shalom, geralmente as pessoas shalom, aí depois Adonai. Quando você faz a junção, shalom, você não pode juntar shalom Adonai, porque quando você fala shalom Adonai, você está dizendo paz para Adonai. Agora quando você quer dizer paz do Senhor, aí você fala shalom Adonai. Aí a primeira vai para o shivá, que aí vai indicar o quê? Que as duas palavras são chamadas uma relação construta. Então é a paz de quem? Do Adonai. Shalom Adonai. É o kamatz tamim temimim. Tá? Então é importante isso. Não falar shalom Adonai. Você não é meu aluno. Shalom Adonai. Aí sim. O professor Roberto é que brincava, né?
Roberto Alves, não é Shalom Adonai. Você está dizendo Shalom para o Adonai? Não é Shalom Adonai. A expressão é Shalom Adonai. As palavras são uma relação construta. Aí então você, a vozinha dele é assim, eu estou imitando direitinho. Então elas estão em relação de construta. Então é paz de Adonai, não é a paz para Adonai. O professor de hebraico é uma fera, né? Escreveu um livro que eu fiz até o prefácio. Vocês já sabiam que eu fiz o prefácio do livro dele? Tem coisas na história que vocês ainda não sabem, né? Vou trazer o livro para mostrar para vocês. Vou trazer a cobra morta. Não vê, pastor? Vou mostrar o pau só e a cobra. Então eu vou trazer a cobra morta, para vocês verem que a cobra morreu mesmo. Então isso aqui é importante. Esse temimim vem exatamente pelo fato de você ter aqui esta mudança. Então ele tinha que ser perfeito, sem defeitos, tá? Para representar aquilo. Isso tudo está como tipo, mostrando na tipologia o que vem lá na frente. Então, sem mancha ou sem defeitos para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor oferta de manjares amassada com azeite. Lembra dos versículos anteriores, né? Êxodo 29 fala sobre isso, Levítico 2 nós estudamos, né, que são ali as ofertas que são trazidas, né, quando trouxerem oferta de manjares. Todas essas ofertas vão ser apresentadas ao Senhor, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então aqui tem um ponto importante, destaque. Porquanto o Senhor vos aparecerá. Quem está falando aqui? Moisés. Está falando em que ofício? De profeta. Ele sabe, vocês vão fazer tudo isso direitinho, do jeito que eu estou dizendo, e o Senhor vai aparecer para vocês. Ele está garantindo que Deus vai se manifestar. É forte isso, não é? Está garantindo, fazendo assim o Senhor vai se manifestar. Por isso que esta expressão, e fez tudo conforme o Senhor ordenara, ela é fundamental para a nossa vida hoje. Porque hoje nós estamos também relacionados com esse mesmo Deus. Só que Ele manda fazer as coisas e nós estamos fazendo tudo conforme o Senhor falou. Aí vem o prejuízo. Por que a glória não manifesta? Por que as coisas não acontecem? Por que os sinais prometidos não acontecem? Por que a obra daquela explosão que pode dar de uma hora para outra? Por que não acontece? Porque não tivemos o cuidado de fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Tá? Mas isso deve fazer o quê? Rasga as vestes, rasga o coração, busca a Deus e vamos fazer. O Senhor falou, não quer ninguém se vitimizando. Lembra dessa expressão? Meu Deus, não fiz, e agora, meu Deus? Eu não fiz, tinha que fazer, eu não fiz. Não é nada disso. Volta lá e faz. Volta lá e faz. Percebe? Onde errou? Lá, então vamos aqui. É aqui que nós paramos? Então vamos fazer. Ainda estamos vivos, vamos fazer. Percebe? Então isso é uma expressão importante. E aqui ele está garantindo, aí o Senhor vos aparecerá. Fez tudo conforme o Senhor mandou, todos os sinais que o Senhor prometeu fazer, acontecerão. Que são promessas que não foram canceladas. Temos absoluta certeza disso. Tá? Então isso para nós é importante. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou, fareis. E a glória do Senhor vos aparecerá. Especificou, no versículo anterior, ele disse que o Senhor vos aparecerá. Certo? E agora aqui ele especifica, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então ele está garantindo que, fazendo tudo conforme o Senhor falou, a glória do Senhor vai aparecer. Né? Ve'irá alehem, e aparecerá para vocês, aqui outra relação construta,
Kavod, no absoluto, Kavod, glória. Glória tem a ver com peso, tá? Então, a glória de Deus. Tem um pastor que pregou sobre a Bíblia toda, tem um sermão dele lá na íntegra, pregou sobre a glória de Deus na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Que mensagem! Desde a criação até a consumação. Né? Jerry Vines, o nome dele. Tem um sermão lá em casa, se vocês quiserem assistir, eu posso até botar no nosso grupo para vocês assistirem. Mas olha que maravilha. Sim. Devido a uma foto postada no grupo, em volta do tempo, milhares de pessoas ali. E como funcionava isso? Cada pessoa trazia um animal, tinha muita gente. Não tinha condição de trazer. Tinha sempre uma coletividade, né? Isso era feito pelos anciãos que traziam oferta oferecida, porque não tinha condição, não tinha logística para poder 1 milhão de pessoas, cada um trazer o seu sacrifício. Como é que ia fazer 1 milhão de sacrifícios? Ali, quanto tempo ia levar? Né? Então, percebe? Então tinha toda uma logística aí, porque senão não funcionava. Eu também já pensei nisso, mas não teria condições de fazer. Ok? Então, é importante aqui que está sendo especificado que a glória do Senhor vos aparecerá. Mas aparecerá o quê? Se vocês fizerem de acordo com o que eu estou falando e vocês estão fazendo, fiquem certos que a glória de Deus vai aparecer para vocês. Kevod Yahvé, a glória de Yahvé, a glória de Adonai, né? Kevod Adonai, a glória do Senhor vai aparecer a vocês. Então, aí a importância de se fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Aprendemos? Façamos. Próxima pergunta. O boi está aí, né? Vocês estão pensando no boi lá que está lá embaixo, né? Eu estou sabendo. O cheirinho do boi já está subindo aí, né? Próxima pergunta. O que Moisés mandou Arão fazer primeiro por si e depois pelo povo, em que os filhos de Arão o ajudaram, e onde o restante do sangue foi derramado? Então, e disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, tá? E faz a expiação por ti e pelo povo. Então aqui vocês observam bem o que tinha que fazer. Por ele primeiro, depois pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Daí era uma oferta coletiva, para a coletividade. Se cada um do povo trouxesse uma oferta, como é que ia dar ali? Só um número de animais que ia ter para poder sacrificar ali, não ia dar conta, de jeito nenhum. Mostrando que tudo isso era o quê? É o simbolismo do simbolismo, porque isso na realidade se cumpriria em Cristo Jesus. Tá? E depois faz a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Sempre essa frase, como ordenou o Senhor. Tá? Então nós temos que prestar atenção em como ordenou o Senhor. Então, como ordenou o Senhor? Se fizer conforme ordenou o Senhor, a glória de Deus vos aparecerá. Eles estão tendo esse cuidado. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. Lembram do altar? Deixar a imagem aqui só para vocês terem uma relembrança, aqui, relembrando, né, o altar com as 4 pontas, né, os 4 chifres. Essa reconstrução aqui é muito boa, a bacia. Aí aqui tem uma foto específica do altar. Então aqui está o altar, tá? A bacia de lavagem, a bacia, e aqui o altar mais próximo, para vocês terem uma noção do que está acontecendo, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Então aqui você tem a imagem melhor, tá? Ele vem aqui ao altar e é aqui o animal
é sacrificado e depois queimado. Tá? Ok? Então ele pegou o sangue e colocou nas pontas. Essas pontas são esses chifres aqui do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Então tem aquela base que tinha direto contato com a terra aqui, tá? Bem rústico. E aí então começa. É os primeiros sacrifícios sendo oferecidos. Ok. Próxima pergunta. Alguma dúvida tem? Não. O objetivo é só nós termos aqui a compreensão de que tudo isso está acontecendo com a meta de mostrar o antítipo. Pergunto a vocês, eles tinham plena consciência, ou consciência ao menos, de que aquilo era transitório? Não. Não tinham consciência de que aquilo era transitório. Para eles era o fim. Por isso, vocês podem observar que o objetivo da lei era servir de aio para nos conduzir a Cristo. Esses sacrifícios estão apontando para o sacrifício. Cordeiro, os animais, sem mácula, indicando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula, imaculado. Esses termos, inclusive, são apresentados para Jesus. E também depois são aplicados à igreja, através do sacrifício dele. Efésios 5, versículo, ali a partir do versículo 22, me parece, né? Fala a respeito da igreja que é oferecida, é apresentada, ele se deu a si mesmo para apresentar a si, igreja sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Não estou citando ipsis literis, né? Não literalmente, vocês podem observar isso aí no capítulo 5 de Efésios. Então, o sacrifício de Cristo nos dá a condição de hoje nós sermos apresentados ao Senhor sem mácula, sem ruga, sem mancha ou coisa semelhante. Tá? Então, é importante. Então, vejam a eficácia do sacrifício de Cristo, a ponto de esse sacrifício fazer como aconteceu lá no tempo do Balaão, né? Por graça de Deus, Balaão faz uma acusação e Deus chega, não vejo nenhuma maldade em Jacó. Mas Jacó já estava ali, atrás da cruz. Aí Deus olha assim, vê o filho crucificado, o que está atrás está coberto. Tapou a visão. Não vejo nenhum mal em Jacó. Então, assim que Deus olha para nós, tem a cruz, o seu filho sacrificado, vem sempre à memória, ele olha ali. Meu servo morreu ali. Então, não vejo nenhuma maldade. Quem está morto não tem mais relação nenhuma com o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer. Justificado está do pecado. Tá? Então aí vocês vão entender esses termos do Novo Testamento desse modo, como você pega aqui a relação de tipo e antítipo. Steigern, o menor para o maior. Tudo tem uma aplicação, tem nós vamos ver aqui que tem uma injeção, né? Em teoria dos conjuntos é uma injeção. O elemento de cá projeta no de lá. Tá? Então, um conjunto tem os elementos que apontam para o outro, que se relacionam com o outro. E tem a correspondência chamada bionívoca, que é aquela que vem de cá, aponta para lá, ou de cá, aponta para cá. Então, é um para um. Tá? Marido e mulher estão relacionados numa relação bionívoca, um para o outro. Ok. Então, onde queimaram a gordura, os rins e o redenho do fígado, e onde queimaram a carne e o couro, e onde Arão derramou o restante do sangue do animal. Dos versículos 10 ao 12. Gosto sempre de pegar aqui no Logos, 10 ao 12. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha a frasezinha.
Porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Então, tinha aquela parte que era para queimar fora do arraial e tinha aquela parte que era para queimar no altar. Então, essa especificação é importante porque o sacerdote não podia chegar, não queimar, que é mais prático. Para que sair do arraial para queimar? Não tem sempre. Aqui você observa que há uma obediência estrita à voz de Deus. Não tem discussão. Como ele falou, é assim. Então, façamos assim. Serviria para nós de modelo? Então, nós estamos aprendendo. E diz, porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Isso mostra que o culto, os atos do culto, devem ser feitos segundo o quê? Segundo tente, invente, faça algo diferente? Ou segundo o que o Senhor ordenou? E hoje estão aí, né? Tiraram o véu da igreja. As mulheres não usam véu, mas colocaram a coreografia. A coreografia passou a ser ato de culto. Onde é que está isso na Bíblia? Ninguém acha. Onde está o véu? Não estou achando também. Está cego? O véu é para ficar, eles tiram. E a coreografia, que não é para entrar, porque não tem base no Novo Testamento, eles colocam. Aí estão fazendo o quê? Tentando, inventando e fazendo algo diferente do que o Senhor ordenou. O resultado é esse resultado aí. Essa igreja que está aí. Tá? Então nós que temos a consciência de que o culto tem que ser de acordo com o que Deus ordena, temos que fazer tudo de acordo conforme o Senhor nos ordenou. Tudo de acordo com o que o Senhor nos ordenou vai nos trazer uma série de aplicações e implicações na nossa relação com Deus hoje. O culto tem um horário para começar? Tem? Só não tem horário para acabar, né? Mas para começar, tem. Então nós temos que zelar por isso. No santuário, pode entrar remédio? Já lemos, estudamos essa madrugada exaustivamente. Não. Por quê? Porque aqui tem um médico dos médicos que proibiu. Ele opta entre a medicina humana e a minha medicina. E ele ainda deu uma dica, olha, o remédio não cura não. Pode ser um paliativo, mas daqui a pouco você está doente de novo. Mas quando eu curo, está curado. Aí ele assina um atestado, está curado. Então, não pode. Então são coisas que a gente tem que fazer o quê? Zelar. E agora o nosso zelo tem que ser mais estreito, tá? Preste atenção. Já vai vendo as aplicações. Se nós zelarmos, se nós tivermos esse cuidado, nós vamos ser muito abençoados pelo Senhor. E se não? Aí o Senhor fala, vai ser provado. Pode ser provado. Aí a gente fala provado assim, né? Provado, né? Para não dizer, né? Provado. Açoitado. Né? Então, provado. Né? Meu jeito está na prova. Né? Então, está na prova de que ele é desobediente. Né? Mas o meu pastor lá chegou lá e disse, irmão, não sei o que está acontecendo com essa igreja, parece que tem uma cabeça de burro enterrada aqui nessa igreja. O Senhor tomou o profeta, falou, ungido, diz para o meu ungido que não tem cabeça de burro nenhuma enterrada ali, tem a desobediência. O Senhor usando a irmã ainda daquele jeitão, tem muita desobediência ali. É isso que tem lá, não tem cabeça de burro nenhuma, tem a desobediência. Aí, essa profecia, procurem que vocês vão achar. Então eu quero arrumar uma desculpa, né? Não tem não, tem a desobediência. O Senhor deu uma explicação fatal. Hein? Até o verso 12. Depois degolou o holocausto, os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e o aspergiu sobre o altar em redor. Tá? Próxima pergunta. Vocês estão fazendo paralelos aí, julgamentos, né? Ela vai, aí, ó. Então o senhor já deu a ceia, o que está acontecendo, né? Hein?
5. Que animal foi morto para fazer a expiação pelo pecado do povo? O que foi dado a Arão, do qual ele encheu as suas mãos e o pôs para queimar? Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, tá? Que é o macho da cabra, que era pelo povo, e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Então lembro do bode, né? Agora a imagem de vocês já lembrou lá o bodezinho que nós botamos lá na figura? A imagem agora já ficou mais fácil. E fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares ou de cereais, tá? E a sua mão encheu dela e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Então, o holocausto é oferta queimada, totalmente, inteiramente queimada. E a oferta de manjares também ali queimado. Tá? Ok, a sexta pergunta. Quais os animais que foram mortos para o sacrifício pacífico pelo povo e quais partes desses animais foram dados a Arão pelos seus filhos? Levítico 9, versículos 18 a 19, dizem assim: depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue. Então vocês imaginem, né, esse culto, como é que era, né? Já pensou? Degola um animal, daqui a pouco degola. O que é degolar? Hein? Isso. Né? Então já imaginou que cruento, né, o sistema de culto? O nosso é melhor? Hoje está melhor? Mais fácil? Né? Poxa, já pensou isso todo dia? Todos os dias isso? Essa imagem, né? O que Deus está dizendo? Alguém vai morrer, alguém tem de morrer. Para isso aí acabar, tem que ter um sacrifício perfeito. Todo isso vai criar um anseio. Senhor, será que não tem um modo de terminar isso, não? Né? Disso ser resolvido de uma vez por todas? Jesus é a solução final. Tá? Então, esses tipos estão imperfeitos, apontando para o antítipo. Como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, e cobre, o que cobre a fressura, que são as entranhas, e os rins, e o redenho. Aqui não quer que eu abra o animal aí para vocês verem, não, né? Tá? E o redenho, que é a gordura que cobre os intestinos aqui do fígado. Aqui o redenho que cobre a gordura, o redenho aqui do fígado é aquela gordura que cobre. Todas as vezes quando você está estudando você vê essas palavras, o que você tem que fazer? Quem? Chega lá, ó. O meu já fica sempre aberto. Pronto, colocou lá, ele vai dar a definição. Aqui a palavra é utilizada... Ela é utilizada como epiplo. Em anatomia, prega, o Aurélio define as coisas, você tem que ver depois o significado de cada uma palavra. Para facilitar mesmo, né? Eu prefiro o Carlos Aulete que tem aqui embaixo, 5 volumes. Né? Prega peritoneal que se estende. O que é prega peritoneal? Você vai peritoneal. O que eu estava procurando mesmo? Redenho. Complica. Né, que se estende entre dois órgãos viscerais abdominais, como por exemplo o epiplo, gastrocólico. Eu estou só mostrando para você como é que esse sujeito é complicado. Que se insere no estômago e no colo. Pronto, falou tudo. Entendeu? Explicou? Brincadeira, né? Tem que fazer um dicionário direito, poxa. Não, né? Fazer igual o pastor Manuel. Gabite, tem de tudo. Mais fácil ler em hebraico. É só vocês terem uma ideia, né?
Então, essa parte que cobre o fígado aqui, as gorduras. 7ª pergunta. Quais as partes do boi e do carneiro que foram queimadas sobre o altar e quais as que foram oferecidas como oferta movida e colocadas em ordem? Versículos 20 ao 21. Vamos aqui um pouquinho para o Logos Bible para mudar o cenário. E puseram a gordura sobre o peito e ele o queimou. A gordura, ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Então tinha aquelas partes que depois eram separadas para os sacerdotes. A parte que era para queimar e a parte que era separada para os sacerdotes. Fez uma busca aí, pastor Ed? O que você achou aí de bom? Demais. Simplificou? O que diz aí? O que diz aí na sua busca? É isso aí mesmo? É o epiplo? Duda, não é brincadeira. É porque tem termos anatômicos, né? Quem estudou anatomia aí, Maria Antônia que estudou anatomia lá, anatomia humana. Difícil aquela aula, né? Meu pai. Estuda um cadáver mesmo, né? Moveu perante o Senhor, tá? Moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. A frase repetitiva está sempre aí, como Moisés tinha ordenado. Tá? Então aí, a última pergunta. A última pergunta. Estão quase, eu estou ouvindo um glória aí. Né? A última pergunta, né? Glória, que já estamos indo para o almoço. Onde Moisés e Arão entraram e o que fizeram? E o que aconteceu depois que eles saíram e abençoaram o povo? E como o povo reagiu quando viu isto? Versículos 22 ao 24. Aí vocês vão ver que depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. Como é que era a bênção, hein? A arônica. Lembram? Assim abençoareis os filhos de Israel. Números capítulo 6, versículos 24 ao 26. Números, vamos botar aqui no A. Números 6, Vaikra, Bamidbar, 6. Vou botar aqui logo no 7, que aí já volto aqui rapidinho. Vou tirar aqui. Está aqui o versículo 24. Kol tevarachu et bnei Israel, amor lahem. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, o que diz aí? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça, pode falar aí, resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Ele abençoa o povo, né? Está aqui. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha virunecha. Yisa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Então, Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha virunecha. Yisa Adonai panav elecha veyasem
Estão abençoados. Eles então recebem a bênção, né? Depois Arão levantou as mãos, né, para o povo e o abençoou. Abençoou lá o povo. E o pessoal fica doido na hora de transcrever lá. Dá um trabalho. Você está rindo, né, Sérgio? Paulo Sérgio, você está rindo, né? Dá um trabalho. Então desceu do altar. Aí vocês lá lembram do altar, aquela subidinha que tem o altar. Desceu do altar, abençoou o povo, desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica, a oferta de pacificação. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Agora sim, então Moisés e Arão entram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. Novamente, a bênção de Deus. E o que acontece? E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então aí, né, a glória visível, a Shekinah de Deus aparece a todo o povo. Então toda aquela congregação vendo a glória de Deus ali sobre o tabernáculo, ele aparece a todo o povo, conforme Deus falou pela boca de Moisés. Façam assim, porque o Senhor ordenou isso para quê? Qual é a finalidade de Deus? Para que a glória dele apareça a vocês. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Então eles veem lá, né, que o que está ali queimando, já vem agora uma chama e aí consome logo tudo. A chama que sai da parte do Senhor vai lá e queima tudo, e todo aos olhos de todo o povo. Essa é a experiência objetiva que eles estão tendo, da glória de Deus se manifestando, né? E consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isto, deu gritos de alegria, né? Shouts of joy, né? Tem uma música que é assim, Shouts of joy, né? Então essa é... E se prostrou com o rosto em terra. Então veem a glória de Deus, glorificam ao Senhor, e logo em seguida, quando se tem esse encontro com a glória de Deus, para onde o homem vai? Para o pó. Que experiência que esse povo tem nesse dia da inauguração, Deus mostrando que, fazendo tudo conforme Ele ordena, aí Ele se manifesta para dizer, eu estou aí mesmo. É assim mesmo. Quando Deus se manifesta, Ele está dando um amém. É assim mesmo. Tá? Então, por isso que nós estávamos, né, na reunião da nossa consagração aqui, e o que acontece? A glória de Deus se manifestou. Estávamos na vigília aqui de madrugada, né? Vigília tranquila, nós lendo as palavras de Deus, meditando, os pastores aqui. Eu não falei nada, viu? Quem não veio, eu não falei absolutamente nada a respeito. Foi? Fiquei quietinho. A minha parte final foi só louvor. A Maria Antônia está rindo porque ela não acredita. Não é possível. Porque também a gente ia falar da consagração 1 hora e tantos minutos, né? Mas a glória de Deus desceu. Não foi, pastor Nilson? Eu vi você chorar, mas nunca vi você chorar daquele jeito não, viu? É isso, gente. É isso que a gente precisa. É disso que nós precisamos. Fazer conforme o Senhor se agrada, para que Ele possa dizer o amém. É isso aí mesmo. Agora me alegrou. Aí Ele alegra todo o povo. Glória! E prostra no chão. Que experiência que Israel teve nesse dia. E isso para nós é muito importante. Então isso fica como lição para nós no dia de hoje. E eu só quero dar uma passada, né, rápida sobre vários textos que podem depois ser lidos por vocês, que são, deixa eu ver se eu tenho aqui, foi feita na nossa coleção aqui dos textos que vão fazer todas essas relações entre o que acontece no tipo e o que reverbera no
antítipo. O que acontece no tipo vai sempre apontar para o antítipo. O Romanos 8,3, só por uma questão de metodologia, eu quero que vocês depois, vou passar essas referências para vocês lerem essas referências e com a visão de tipo e antítipo, mostrando como isso tudo aqui hoje pode ser mais bem compreendido à luz do que nós vimos da significação do tipo, projetando para o antítipo. Vimos como é feita a substituição. Então, o animal morre para que o pecador viva. Cristo morre para que nós possamos viver. Todas essas relações, elas estão estabelecidas, espalhadas por todo o Novo Testamento, não só na Epístola aos Hebreus, mas nos Evangelhos e aqui também em Romanos, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, tá? Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, a quem ele vem substituir, como oferta pelos pecados. Aí sim, ele é a verdadeira oferta. Consolida tudo que era sistema sacrificial na pessoa de Cristo. Concentra tudo ali. Ele é a oferta, última, única, impoluta, imaculada e final. E assim condenou o pecado na natureza pecaminosa humana. O pecado só tem descontinuidade em nós quando acontece que nós somos crucificados com Cristo, sepultados com Ele e ressuscitados para uma nova vida, em que nos tornamos, nesse ato regenerador, habitação do Espírito Santo. Tá? E aí vocês vão estudando essas outras referências aqui, e você vai ver, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornemos justiça de Deus. Então, o que a lei prefigurava, hoje, nessa nova relação, na nova aliança, se cumpre toda a projeção que não foi possível no sistema antigo. Ok? Então, essas referências serão muito importantes para vocês. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Amém. E obrigado pela paciência de vocês. ויקרא, פרק ט'. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ועיל לעולה, תמימים, והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר, לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה. ושור ועיל לשלמים, לזבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה ושמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו. ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד מן החטאת, הקטיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר ואת האור שרף באש, מחוץ למחנה. וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח, סביב. ואת העולה המציאו אליו לנתחיה, ואת הראש, ויקטר על המזבח. וירחץ את הקרב, ואת הקרעיים, ויקטר על העולה, המזבחה. ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו, ויחטאהו כראשון. ויקרב את העולה, ויעשיה כמשפט,
ויקרב את המנחה, וימלא כפו ממנה, ויקטר על המזבח, מלבד עולת הבוקר. וישחט את השור ואת העיל, זבח השלמים אשר לעם. וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב, ואת החלבים מן השור ומן העיל, העלייה והמכסה, והכליות, ויותר את הכבד. וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבחה. ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם.